Boa noite, pessoal, para mais um Sopão com o João. E hoje eu vou iniciar respondendo algumas perguntas para a gente ir começando a nossa prosa de hoje. Então, tem perguntas aqui da Isadora, da Karina, da Fapinho. A Isadora pergunta o que é plantar água. A gente várias vezes citou isso, falou sobre isso, sobre plantar água. O que é plantar água? O que acontece? É comum as pessoas dizerem que para trazer água você tem que plantar árvore. Sim. Só que se eu imagino, eu pego um lugar seco, um deserto ou uma savana, não adianta eu plantar as árvores, porque as árvores vão morrer. Então, qual é a questão? Primeiro, antes de introduzir árvores, eu preparo o terreno para que esse terreno tenha a capacidade de absorver e reter água. Então, é aí que a gente fala sobre plantar água, ou seja, eu planto água organizando o terreno para que o terreno tenha a capacidade de reter água. E aí depois, então, eu vou colocar as árvores. Se você quiser pegar direto e plantar árvore em lugar que não está chovendo, ou que não chove, ou que tem solo pobre, vai ser frustrante, não vai funcionar. Isso é uma experiência que a gente tem de anos trabalhando com recuperação de área, etc. Assim como tem se divulgado na internet, comum, o pessoal dizer que pega a semente das frutas e etc., das árvores, lançam de avião e atiram com a mão na beira das estradas e as árvores saem crescendo. Não é verdade, vocês podem testar isso em casa, pegar semente de laranja, de frutas, do que for, e achar que semeando vai nascer. Vai nascer muito pouco, porque se fosse assim, a gente fazia dessa forma, não plantava as mudas. Ou seja, e mesmo assim, a gente chega a perder, às vezes, num sistema de recuperação de área, de um sistema de recuperação de área degradada, perde 15%, às vezes até mais, das árvores plantadas, em função exatamente da questão de água. Então, eu preciso organizar o terreno para que o terreno tenha a capacidade de reter água. Isso é que é plantar água. A gente usa um dos sistemas para quando a escala é trabalhar com canais de infiltração, essa é uma das questões. Outras são plantar sempre em curva de nível, buscar plantar em curva de nível, colocar ao redor da árvore sempre uma palhada, alguma coisa que possa reter água. No trabalho lá no Instituto Terra, do Sebastião Salgado, eu fiz linhas de galhadas, para que essas galhadas retivessem minimamente um pouco de folha, de água e de argila para poder então plantar nessa linha. Então eu crio minimamente um espaço para que esse espaço fique com condições de criar micro sombras, uma micro umidade, para aí então eu inserir um sistema. E geralmente a gente começa também com gramíneas de porte alto, como capim cameron, capim elefante, que você vai podar para fazer biomassa, e aí depois eu vou introduzindo árvores. Principalmente se a pessoa pensa em plantar árvores que são clímax, ou seja, árvores que são de extrato alto ou emergentes, já árvores que são de final de ciclo. Geralmente a gente inicia então com pioneiras. Bom, então plantar árvore antes das árvores, plantar água, né? Respondendo a Isadora aqui, antes das árvores a gente prepara o terreno para receber esta árvore. E também se faz, se o terreno é inclinado e a pessoa não tem como usar máquina, você pode fazer só mais ou menos um V, retendo um círculo, retendo a água que chove para encaminhá-la para dentro do buraco. Qualquer pouco de água que escorre vai parar dentro desse buraco. Que nem a gente jogava do pimbolim, vocês lembram aquela coisa do pimbolim? Jogava uma bolinha, a bolinha batia lá em cima e vinha caindo em vários semicírculos. Então, isso é o tipo de coisa que você pode fazer com a mão no terreno, montando pequenos semicírculos com terra ou com galhada para retenção de água. Bom, a Karina pergunta o custo da cidade e o custo do campo, né? Bom, a questão o que a pessoa gasta, em que ela gasta, né? Porque a questão não é quanto ganha, é quanto você gasta, né? Então tem que ver em que tu estás gastando na cidade, né? Analisar isso e que tu poderia não ter esse custo no campo, certo? Então fazer um checklist aí do que está gastando, né? E o que tu gastaria menos no campo.
né? Uma das coisas que geralmente a gente gasta menos é roupa, por exemplo. Você não tem que estar se vestindo para ir num determinado lugar, ou isso ou aquilo, você usa uma roupa mais simples, né? Se a roupa está limpa o suficiente, às vezes está rasgada, etc., né? E entre outras coisas como combustível, alimento principalmente, porque você pode produzir parte do alimento, às vezes você consegue gerar a própria energia, então aí uma infinidade de coisas, né? A Fapinho pergunta sobre solo compactado e ela pergunta se fazendo a compostagem laminar em cima do solo compactado é suficiente. Por um lado, sim, né? A microvida vai começar a atuar nessas camadas e vai acabar afrouxando esse solo. Obviamente, né, se for uma horta pequena. Se for uma horta pequena e você puder afrouxar a terra, ou seja, revirar o solo para que ele fique mais solto e depois fazer adubação laminar, é melhor. Daria para fazer direto também, mas obviamente que no momento que você afrouxa a terra, o resultado vai ser melhor, certo? Aqui a Lu Costa pergunta de quanto preciso de dinheiro para viver no campo. Bom, aí é um pouco o que estava a outra pessoa, a Karina, perguntando com relação ao custo do campo. Quanto precisa viver? Aí dá para perguntar o seguinte: quanto você custa a tua vida na cidade? Né? Ou seja, quanto é que está custando a tua vida na cidade? Quanto é que tu gasta na cidade? Se a pessoa tem carro em cidade grande, ela sai e tem que pagar um estacionamento, certo? Tem combustível, tem seguro do carro, tem não sei quanta coisa, iluminação, condomínios, etc. Então, bota isso tudo no papel, né? Que é um pouco relativo a outra pergunta, e vê disso quanto é que tu poderia reduzir para viver no campo. E aí no campo depende do tamanho do campo, do que tu vai fazer no lugar, enfim, né? Porque são N possibilidades, né? Que a gente fala que você pode ir para o campo não tendo muito recurso, né? Porque pode ser arrendamento, pode ser comodato, pode ser um sistema de meeiro, ou seja, são vários sistemas que você pode desenvolver sem ter que estar comprando a terra, né? E aí para se manter, de alguma maneira tu está te mantendo na cidade e não necessariamente tu precisa estar no campo, vivendo do campo, vivendo das atividades do campo. Você pode as atividades do campo ser só para reduzir o teu custo de vida, ou seja, e melhorar a tua qualidade de vida, a gente vai falar disso daqui um pouco, né? Mas eu posso então, nesse sistema, nessa mudança, agregar coisas à minha vida que eu não tenho como fazer na cidade. E com isso eu posso baixar o custo, né, de estar no campo. A Patrícia pergunta qual é o tamanho mínimo para ter um sítio com princípios da permacultura, né? É interessante a pergunta, a questão assim, ó, veja, se você entende princípios e a gente trabalha com princípios, se eu entendo os princípios, eu posso aplicar esses princípios em qualquer lugar, certo? Eu posso pegar uma mega de uma fazenda e aplicar esses princípios, assim como eu posso pegar um pequeno quintal ou uma varanda de um apartamento e aplicar os princípios da permacultura. Então não tem tamanho. O que tem, né, por exemplo, dentro de um planejamento de permacultura, se for uma área grande, eu posso separar ela toda em zonas, né? Zona 0, zona 1, né, o que está em torno da casa, zona 2, o que está um pouco mais afastado da casa, zona 3, onde já tem animais maiores, zona 4, onde eu vou ter produção de madeira, etc. E zona 5 seria a parte ambientalmente legal, ou seja, o que eu preciso legalmente preservar. Fazendo um breve relato de como a gente divide os sistemas na permacultura. Então, claro, se a pessoa tem um quintal, você não tem essas zonas, certo? Você vai ter uma zona 1, né? E vai gerenciar essa zona 1, ou seja, essa zona mais próxima da casa, onde tem a horta, onde tem um limoeiro, alguma coisa assim, onde tem armazenagem de água de chuva, a tua composteira, isso tudo faria parte dessa primeira zona, vamos dizer assim, né? Claro, quanto maior a área, mais zonas você vai ter, e mais de uma zona, às vezes mais de uma zona 2, mais de uma zona 3, às vezes a pessoa tem uma nascente, 3 nascentes, mais um rio, mais isso, mais aquilo, cada coisa dessas faz parte de uma zona 5 que entra dentro da legislação, vamos dizer assim, né? Ou seja, o que é legal, reserva legal, o IAPP, etc. Então, numa área menor, né, num quintal, eu aplico os princípios da permacultura, eu só não teria como fazer essas divisões, mas isso aí também não quer dizer, porque em função, o espaço todo é dividido em função do teu gasto de energia. Porque a essência da permacultura é
como é que eu gasto o meu tempo, como é que eu gasto a energia para atender as coisas. Então eu vou fazer todo um planejamento a partir do meu corpo, ou seja, quais são as atividades que eu desenvolvo durante o dia, quanto por cento do meu tempo eu atendo um galinheiro, quanto por cento do meu tempo eu atendo a horta, quanto por cento do meu tempo eu estou dentro da casa, no escritório, ou seja, eu vou gerenciar as coisas ao meu redor, vou distribuí-las no espaço a partir do tempo que eu dedico para cada uma, certo? Então, se a pessoa vai cultivar cogumelo, por exemplo, né? Aí ela montou um galpão lá, uma estufa onde ela monta os cogumelos. A maior parte do tempo ela vai estar saindo da casa dela e indo até esse prédio, certo? Então, a maior parte da atividade dela é isso, né? A outra pessoa tem hortaliça e tem entrega cestas, etc. Então, a maior parte do tempo dela vai estar relacionado à horta, né? Enfim, então aí são uma diversidade enorme, né? De possibilidades que a pessoa pode desenvolver, né? E tem pessoas que vão estar no campo, mas tem atividade da cidade. Mas então toda a história está relacionada ao meu gasto de energia com relação às coisas. Então, quando a gente trabalha em permacultura, toda a nossa essência é gerenciamento de energia em todos os níveis, ou seja, energia elétrica, energia hidráulica, ou seja, o meu gasto de energia com relação às coisas, a energia dos animais com relação ao que eu faço, né? Como a gente já deu exemplo aqui, que a gente coloca marreco junto com arroz para otimizar o espaço, o marreco come no meio do arroz, certo? Se alimenta disso e, ao mesmo tempo, capina o arroz, ou seja, limpa a lavoura, né? Então, eu estou fazendo uma conexão entre animais e plantas para tirar o quê? Sinergia, né? Para aumentar a sinergia, ou seja, eu melhoro um sistema que eu estou fazendo somando duas partes diferentes, que são equânimes, aí, que se equalizam nesse sistema. Então a permacultura é isso, como é que eu economizo gesto e faço gestão, ou seja, como é que eu crio e faço gestão dessa criação no espaço, certo? E a Dea Moura pergunta, o que é necessário saber antes de decidir viver no campo? Bom, aí entra o que a gente tem trabalhado nos cursos, né, nas formações, é isso, porque muita gente está querendo ir para o campo, né, uma infinidade de pessoas estão querendo ir para o campo. Para vocês terem uma ideia, a cidade de Nova York já perdeu 35% da população, está havendo um êxodo urbano no mundo inteiro, certo? Las Vegas e etc. Então, o dado que eu estou citando em Nova York é bem recente, né? Então, o que acontece? Existe uma infinidade de pessoas entrando em contato e a gente acabou montando esse curso Viver no Campo para atender isso, né? Em função da quantidade de perguntas e coisas. O que acontece? Eu preciso ver qual é a atividade ou de que maneira eu penso quando eu penso em ir para o campo, né? Então, aí tem, primeiro, eu preciso refletir sobre isso, ou seja, eu tenho que pegar e na minha cabeça, eu pensar assim, bom, quando eu penso em ir para o campo, o que me vem no meu coração? O que eu sinto? Eu tenho uma ideia do quê? Como, sei lá, alguém te diz assim, olha, penso em comprar um carro. O que tu imagina? Que carro você imagina? Né? Ou qualquer outra coisa. Então, o que te vem à mente? Né? Um sítio que você visitou de um amigo, de lazer, um lugar que tu viu com um pomar bonito, um lugar com animais, com um lago, o que te vem à mente? Né? Por quê? Porque cada pessoa tem uma ideia com relação a isso, compreende? Porque nós somos um universo, cada um de nós. Então, o primeiro passo que a gente conversa com as pessoas é esse, ou seja, o que te vem em mente quando tu pensa em ir para o campo, certo? Ah, eu estou me aposentando, eu queria um lugar só para eu desfrutar, receber os amigos, né, etc. Não, eu queria ir para o campo, mas eu quero produzir meu alimento, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, quero aprender a construir, etc. Ou seja, existe uma infinidade de coisas que a pessoa pode projetar. Então, o primeiro passo, né, para dar amor aqui, é como é que eu vou fazer essa decisão? Organizando um pouco dessa informação. Embora você não saiba, nunca morou, não importa. Mas qual é a ideia que tu tens? Eu, quando trabalho com um pequeno agricultor, eu faço eles desenharem 2 mapas. Um é o terreno que eles têm e outro é o terreno que eles querem ter, como eles querem ter a terra deles. Então, a terra e o que tem nela. Ah, tem um lago, tem um galpão, tem 10 vacas, etc, etc. E o que tu queria ter? Ah, eu queria ter um galpão maior, mais um lago, mais um trator, mais etc. E aí nós vamos fazer o quê? Essas pontes ligando o que eu tenho aonde eu quero chegar,
certo? Então esse mecanismo a gente trabalha um pouco na formação com as pessoas para elas irem organizando o pensamento e canalizando, dando foco nessa mudança, no que fazer e como fazer, né? Porque eu preciso entender, por exemplo, primeiro, parte legal, vai comprar um sítio. Hoje mesmo eu separei uma pergunta para uma pessoa que eu tenho que responder, porque é uma resposta longa, eu vou mandar por escrito. Sobre isso, fui comprar um sítio e eu não sei se a documentação não está assim, não está assado. Então, até isso você tem que ver. Ou seja, como é que está a documentação do terreno, certo? Porque você pode comprar uma coisa e não tem depois como registrar. E tem um monte, na verdade, a maioria está assim, certo? Porque estão dividindo fazendas, etc. Bom, então eu tenho que ter acesso, eu tenho que pensar assim, que tipo de lugar eu quero morar. Eu gosto de morar perto da praia, eu gosto de morar na montanha, eu gosto de morar perto da cidade, eu quero estar longe da cidade, eu gosto de lugar seco, eu gosto de lugar que chove, enfim, entende? Ou seja, enfim, são várias possibilidades. Então, o que acontece? A gente tem que ir organizando, como quem vai no supermercado, fazendo um checklist para começar a definir as prioridades, os desejos e os sonhos, colocar isso mais ou menos em ordem, né? Para poder partir para o que tu quer, né? Porque a questão é quanto custa, vamos dizer, não mudar. Ou seja, se você não fosse dar esse passo, né? A pessoa está perguntando como é que antes de decidir viver no campo, vamos pensar então antes disso, ou seja, o que você faria se não fosse para o campo, certo? Você vai viver a vida que está vivendo, já sabe quanto é que custa e o que faz. Então, ou seja, quanto custa não mudar? O que você perde não mudando, certo? Vamos pensar assim, né? O que eu perderia não mudando, né? Bom, o que eu ganharia e o que eu perderia? Eu ganho o quê? Eu posso melhorar minha qualidade de vida, né? Ter melhor saúde. Por exemplo, água. As pessoas nem sabem disso, não se dão conta, mas quem está usando água da cidade, tratada, lavando roupa, cabelo, etc, etc, quando começa a tomar água, usar água de poço ou de rio, enfim, né, de nascente, muda o cabelo, muda a pele, você tem uma sensação diferente. Por quê? Porque não tem alumínio, né, sulfato de alumínio, e não tem cloro na água, você está tomando água que não tem esse produto químico. Então o teu corpo começa a perceber. Então já temos aí uma questão de saúde num pequeno detalhe. Eu posso plantar minimamente, não estou falando em virar um comerciante, mas você pode plantar minimamente várias das coisas que você pode comer, né? Então eu já vou ter um produto orgânico, e isso tem um valor e tem um preço, né? O preço não é muito barato e o valor é alto, certo? O valor é o que está agregado a esse produto, né? No fato de tu colher, etc, né? Depois, você começa a se reencontrar, vamos dizer assim, por causa que o contato com a natureza te traz vários aspectos. Primeiro, que melhora o ar, certo? Então você respirando um ar melhor também vai funcionar o teu cérebro melhor, a tua vida toda vai funcionar melhor em função disso, e tu vai começar a ver que existe um ciclo circadiano, ou seja, de amanhecer, escurecer, você vai começar a entrar no ritmo da natureza. E ritmo é uma coisa importante, porque tudo tem ritmo, a vida tem ritmo, o mar tem ritmo. Ele tem as enchentes, né, as cheias, né, na lua cheia, o mar baixa, ou seja, o planeta todo está pulsando. E a maioria das pessoas estão fora dessa pulsação, porque a pessoa está na luz neon, está no ar-condicionado, ela não sabe se é dia lá fora, se é noite, se está chovendo ou não está chovendo. No momento que tu começa a entrar nesse ritmo, isso começa então a incorporar no teu pulsar. Isso é ganho de vida, isso é qualidade de vida, né? Tu vai ver que tem pessoas que estão falando que não estão voltando para o campo, que não estão indo para o campo, elas estão voltando porque elas foram do campo. Ou seja, ela nasceu lá, cresceu até um momento, depois não tinha escola, aí foi para a cidade. Essa história é a história de milhares de brasileiros, talvez seja a sua, né? Então aí a pessoa diz assim, eu estou me sentindo voltando para o campo, porque tudo isso que a gente trata aqui, não sei o que, eu já vivi, eu já fiz, né? A gente fez uma postagem há pouco sobre fazer manteiga, e as pessoas começaram a falar disso, a minha avó fazia, eu fazia, mamãe fazia, etc, etc. Então, aí estão os valores que a gente fala, ou seja, quanto dessas coisas importa. A pessoa realiza um pequeno detalhe de fazer uma manteiga, fazer um banco, construir uma prateleirinha, fazer alguma coisa, qualquer coisa, certo? Com as mãos.
Porque no momento que você começa a realizar coisas com as mãos, que era o que a gente fazia, que era do nosso DNA, porque sempre a gente fez, ou seja, como humanidade, e de uma hora para outra a gente para e começa a comprar tudo pronto, começa a ver tudo pela tela do computador ou do celular, né? No momento que tu começa a fazer algumas coisas, o que que acontece? Tu amplia as tuas capacidades e tu também vai te sentindo mais capaz. Então isso aí traz segurança, autoconfiança. As pessoas às vezes estão deprimidas e voltam a um estado normal. Teve uma pessoa que entrou em contato aqui outro dia, que ia no psiquiatra, tomava remédio para depressão, etc, etc. De uma hora para outra, viu um pouco o nosso trabalho, fez o curso, foi para o campo, nunca mais tomou remédio nenhum. E era uma pessoa que tomava vários remédios para depressão, etc, etc. Por quê? Porque você muda o olhar, que é o outro ponto que eu queria abordar aqui. Ou seja, eu começo a mudar o olhar, né? Agora aqui tem um pessoal que está da cidade aqui, da Grande São Paulo, que está conosco aqui, e ela achou crina da cola da égua no chão, a égua é baia, é clara, né? E ela pegou aquilo, juntou vários pedaços daquela crina, da cola, e achou que aquilo fosse nylon, enrolou e me deu. Olha, eu achei no campo esse nylon aqui, acho que alguém jogou fora. Eu peguei aquilo, não, isso aqui é a cola da égua, é a crina. Ou seja, elas, não, isso é nylon, não rebenta, não, isso é a crina do animal. Então, ou seja, a relação que as pessoas têm com as coisas que elas veem no campo remete ao que ela conhece da cidade. Né? A Tati outro dia deu um exemplo interessante. Ela viu um saco plástico, ela viu uma coisa branca no meio das árvores, e na cabeça dela, quando ela chegou aqui, em seguida que ela veio para cá, ela veio na cabeça dela um saco plástico na árvore, e não era uma garça. Então, na minha cabeça, quando eu vejo isso, eu vejo um animal. Por quê? Porque eu moro no campo desde a década de 80. A pessoa que vem da cidade, ela enxerga essas coisas ainda, né? Vê uma coisa preta tirada no chão, já pensa que pode ser uma borracha, alguma coisa assim, e não consegue enxergar um lagarto, não consegue enxergar uma cobra à distância, compreende? Então o que acontece? Você começa a mudar o olhar. Então o que a gente procura quando a gente dá as formações com as pessoas, é que elas aprendam a mudar o olhar, não simplesmente nesses exemplos que eu dei. Coloquei esse exemplo só para a gente entender o que nos separa, o que está nos distanciando, né, do processo da natureza, essa indiferença, tudo mais, né? Então, quando eu começo a mudar o olhar com relação às coisas, muda tudo para mim. Certo? Por quê? Porque eu estou vendo de uma forma diferente. Eu vou olhar para o céu, chega um ponto que eu já sei se vai chover ou não, daqui a um dia, 2 dias ou 3 dias. Claro, hoje você tem celular, essas coisas todas, você pode ver previsão, etc, etc, etc. Mas você sente no ar, certo? O vento, a direção do vento, de onde é que ele está soprando, tem coisas bem características. O vento é predominante leste, daqui a pouquinho começa a ventar norte, passa 2 dias ventando norte, começa a rodar, começa a puxar oeste, vai até sudoeste, aí é chuva. Certo? Então, ou seja, existe um movimento, por isso que eu falei, ou seja, desse ciclo, existe um movimento, a vida está pulsando, o planeta está vivo, está pulsando, e nós estamos sobre ele. Ou seja, então quer dizer que a gente é parte desse organismo todo. Quando cada vez eu vou me sentindo mais parte e vou incorporando isso, eu vou conseguindo ler o que a natureza está dizendo. Tem uma parte do curso que a gente fala sobre as plantas indicam coisas, né? O que as plantas estão dizendo, as plantas que nascem no terreno. E é interessante o retorno dos alunos quando eles começam a dizer, olha, encontrei essa, é sinal que o meu solo é assim, é sinal que... Por quê? Porque a natureza está falando sempre, cada um na sua língua. O pássaro na língua dele, o cachorro na dele, o cavalo na dele, mas todos estão dialogando de alguma forma entre eles, né? E eles também percebem outros animais, né? Nós fizemos um experimento aqui outro dia, pegamos um galo pequeno, um garnizé, botamos numa gaiola, cobrimos com um cobertor de noite, né? Só para ver. No outro dia, levantamos, tomamos mate, fizemos as nossas coisas todas, mas só destapamos o galo às 9 da manhã. Bom, para vocês terem uma ideia, o galo canta meia-noite, depois ele canta às 3 da manhã, aí ele canta às 5, 5 e pouco, certo? Bom, o galo foi cantar só às 9 da manhã. Por quê? Porque a relação dele é com a luz. A hora que ele viu a luz, ele começou a cantar. E ele, como ele estava todo coberto, a gaiola dele com um pano, né, provou isso, a gente estava testando essas coisas. Então, os animais estão dentro de um ritmo, e à medida que a gente começa a viver minimamente esse contato com o campo,
você vai incorporando aos poucos isso, né? Vai incorporando essa coisa. Por exemplo, para quem está em clima frio, é comum as pessoas sente frio, mas quando tu está no campo, o que acontece? Como tu está te mexendo, fazendo coisas, tu sempre vai sentir menos frio, né? Porque você está em movimento, né? Outra coisa, você acorda geralmente à noite e aí o dia vai clareando e os teus olhos vão acompanhando aquele ciclo da luz. O que é mais comum hoje? As pessoas todas usam óculos de sol, cada vez mais. Por quê? Uma, porque o corpo está acidificado, por causa dos produtos, da bebida, etc. Acidifica. Quando acidifica, eu tenho dificuldade em receber a luz, né? E outra que, como eu não despertei junto com o dia, eu já desperto e o sol já está, eu tenho um choque, né, no meu olho. O meu olho tem um choque com isso. Então é comum, né, as pessoas usarem o óculos de sol, né? Então, são uma série de fatores, né, que a gente, à medida que vai trabalhando, vai percebendo e vai tendo um outro contato com isso, né? A maioria das pessoas faz muito tempo que, por exemplo, não come uma fruta fresca ou uma verdura fresca de colher e comer. E é muito diferente, né? Porque tem produtos que viajaram quilômetros até chegar à tua casa. E tem produtos que levaram quilômetros até chegar à tua casa. Ou seja, pegou sol, manuseado por uma pessoa, manuseado por outra, passou de uma caixa para outra caixa, etc, etc. Esperou na banca, né? Enfim. E de repente tu foi ali na horta, colheu, aquilo ainda está pulsante e você está comendo. Tudo isso são valores. Então, quando a gente pensa assim, o que é necessário saber antes de viver no campo, né? Primeiro, é imaginar. Quando você pensa no campo, o que você pensa, botar isso no papel, certo? E depois começar a interagir para ver o que poderia mudar. Primeiro, quanto custa se eu não mudo, certo? Por exemplo, você decide não fazer, não dar esse passo. Quanto custa não dar esse passo? Eu estou gastando tanto, eu estou vivendo assim, eu estou vivendo assado. Se eu for fazer isso, o que mudaria, né? Então aí tem também esse duplo comando, que a pessoa não consegue fazer porque ela não consegue decidir. Então ela pensa assim, eu quero ir morar no campo, mas eu tenho medo de assalto, ou eu tenho medo de aranha, eu tenho medo não sei o quê. Então ela jogou dois comandos. Eu digo quero, mas eu tenho medo. Eu quero, mas eu tenho medo. Aí o universo não tem como trabalhar junto contigo, porque você está com duas vontades, tem que ter uma só, né? Ou seja, tem que ter foco. Eu não posso procrastinar, eu tenho que projetar para frente, né? Um projétil. Eu tenho que criar um futuro, eu tenho que pensar nesse futuro e projetar esse futuro. Não pode ter dúvida, certo? Então eu tenho que projetar. Se eu estou com essa visão dúbia, ou seja, que eu penso em fazer, mas eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, porque eu estou sozinho, porque isso, porque aquilo, eu estou jogando o comando duplo, aí a coisa não se resolve. Tem gente que fala conosco que faz 5 anos que está procurando sítio. Então tem alguma coisa que não está bem, porque não é possível, com a quantidade de sítio que tem para vender, a pessoa já teria que ter encontrado. Né? Por quê? Porque tem um comando duplo. A hora que tu começa a conversar com a pessoa, tu vê que em algum momento ela está dando 2 comandos no cérebro dela, então aí não tem decisão. Né? E tem um exemplo interessante de uma tribo na África que eles observam, o macaco é um bicho muito curioso, né? Então os macacos enfiam a mão nos troncos das árvores para pegar ovo de passarinho, para pegar coisas, né? E eles ficam cuidando desses macacos, e aí eles pegam e abrem um buraco numa árvore, né, macia, que caiba a mão do buraco, a mão do macaco, aberta, certo? E lá dentro eles põem alguma castanha, alguma fruta, alguma coisa. O macaco enfia a mão dentro da árvore, pega aquilo que ele colocou, porque o macaco é curioso, ele quer saber o que ele fez, o que ele botou lá dentro, ele vai lá e bota aquilo e sai, né? E aí fica espiando de longe o macaco. Ele enfia a mão dentro da árvore, pega a fruta ou pega a castanha e tenta puxar a mão fechada para fora, e a mão fechada não sai, e aí o macaco não larga a castanha e perde a vida. Então, ou seja, a gente às vezes está que nem esse macaco, né? Que é a castanha, certo? Meteu a mão na árvore, vai correr risco, mas não larga. Então a pessoa não quer largar o emprego, mas ao mesmo tempo ela quer mudar de vida. Então aí não tem como fazer, né? As duas coisas não tem como fazer. Então aí entra uma outra questão que é esse propósito, ou seja, um intuito de perceber essa questão toda e partir para um novo sem medo de errar. Ou seja, partir com fé. Por isso que eu falei que não pode ter um comando duplo. Então você tem que pensar, não, eu quero. Independente do que vai acontecer, é isso que eu quero.
né? Porque é isso que move, né? Ou seja, as coisas que dão resultado, que são genuínas, que têm força, que têm poder, são coisas que a gente decide, bate o pé e diz, é isso que eu quero, eu vou em frente. Se der errado, eu vou aprender com esse erro, porque a gente aprende com os erros, não se aprende só com os acertos. Ou seja, e a maioria das coisas a gente aprende com os erros. Então eu tenho que estar pronto para o erro, pronto para a crítica, pronto para as desavenças, eu tenho que estar com uma certa maturidade para encarar essas dificuldades, né? Então, o primeiro passo, informação sobre o que eu quero fazer. Eu decido fazer uma coisa, eu vou buscar informação sobre aquilo. Como é que seria? O que eu penso fazer? O que eu penso implantar? Como é que eu penso em organizar? Porque no momento que eu começo a organizar informação, o universo começa a conspirar a favor. Aí, de repente, eu vou procurar um livro, vou procurar um curso, encontro um amigo, uma pessoa que está fazendo a mesma coisa, que também tem o mesmo interesse. Enfim, isso tudo vai circundando a gente, vai rodando a gente, né? O que acontece, por exemplo, já viram que a maioria dos marginais tem vida curta. Por quê? Porque ele também atrai outras pessoas que estão fazendo as mesmas coisas. E aí, em algum momento, tu perde a vida, tu dá a vida por aquilo, certo? E eles vivem uma vida curta. Por quê? Porque imantam toda essa coisa da violência, da arma, etc, etc. Então, quando tu começa a imantar ao teu redor a prosperidade, a alimentação saudável, né? Não entrar em temas polêmicos para estar discutindo que você não tem como resolver, certo? Tem como resolver, você faz alguma coisa, não tem como resolver, não adianta fazer, não adianta discutir. Há mais de 20 anos atrás, eu comecei o trabalho das sementes Bionatura, algumas pessoas já ouviram falar aqui, né? Eu podia, na época, ter ficado participando de manifestação, o pessoal andava queimando lavoura de soja, quebrando vidro, fazendo não sei quanta coisa, etc, etc, etc. Eu foquei em treinar os agricultores para aprender a fazer semente orgânica. O que acontece? Eu foco nisso. Não vou lá protestar, porque eu não vou parar essas empresas protestando com eles. Eu tenho que fazer o quê? O outro lado da coisa, né? Então, as cidades estão saturadas de gente. Existe uma violência gigante, uma poluição absurda. O que eu estou focando? Estou fazendo, berrando que isso está errado? Não, a ideia, estamos trabalhando informação para as pessoas viverem no campo. Esvazia a cidade, vamos sair da cidade. Deixe as pessoas que não podem sair ou que não querem ir lá. Quem pode ou quer ou tem vontade, vamos partir para isso. Vamos tentar uma vida um pouco menos corrida, menos impactante, não vamos gastar tanto tempo no trânsito, as pessoas que estão lá, estão lá. Ou seja, não adianta você ir lá gritar no ouvido do sujeito, deixa o sujeito viver aquilo ali, até que ele satura. Quando ele satura daquilo, ele vai ouvir, né? Assim, essas brigas que tem, de tantas discussões sobre tantos temas, de tentar convencer alguém de alguma coisa, a gente não convence ninguém, ninguém educa ninguém. A gente tem que focar no que acredita e o exemplo arrasta, um conselho ajuda, agora um exemplo arrasta. Então a gente tem que ser exemplo mínimo de alguma coisa, né? Como eu tenho dito, primeiro já começar não atrapalhando. A gente não atrapalhando já está fazendo alguma coisa, né? Então é isso, pessoal. E muita gente tá dizendo para nós, entrando em contato, que está se sentindo que está voltando para o campo, que tá fazendo isso, mas que se sente que voltou. Pessoas que foram para o campo e dizem, parece que eu sempre estive aqui, eu sempre tive vontade de estar aqui. Então, às vezes, não é nem que você está indo para o campo, você está voltando. Ou porque você teve um histórico, ou porque a tua alma está te chamando para você fazer isso. Tá bem, pessoal? Uma boa noite a todos e até a próxima. Quinta que vem de manhã tem chimarrão e na próxima terça às 20 horas tem sopão comigo aqui. Um grande abraço e até lá.